Olá, eu sou o Rafael Bastos, estamos aqui diretamente do ConEcon EX 2025 para mais um episódio, recebendo um grande convidado aqui. Quero dar as boas-vindas ao Lucas Souza, do Preço Certo. Fala, Lucas, tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bom, cara? Prazer. Lucas, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente, compartilhar um pouco de conhecimento aí. Para a gente iniciar, contextualiza para o pessoal de casa. Quem que é o Lucas e quem que é a Preço Show Certo? de bola. Bom, eu sou o Lucas Souza, sou diretor de marketing e vendas da Preço Certo. Nós somos uma plataforma de inteligência financeira e precificação para o varejo físico e online. E trabalho como consultor de preços também dentro da Preço Certo há quase 10 anos. Então, já vi muito caso de problema financeiro aí que as operações cometem e espero poder ajudar um pouquinho aqui hoje, né? Show de bola. Para você que está acompanhando a gente, não sei se você é novo no e-commerce, se você já está no game faz um tempo, mas o grande ponto é o preço. Ele é um dos principais, se não o principal pilar, quando a gente está falando de vender na internet. Por quê? De nada adianta se você não tiver um preço ajustado. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, acho que foi em 2015, uma empresa que era uma das maiores no segmento da América Latina, faturava milhões por mês e de repente quebrou por um problema de gestão de custo de frete, que não tinha nada a ver diretamente com o preço do produto, entre aspas, né? Mas não tinha essa gestão e a empresa acabou quebrando. E a gente vê isso diariamente. Então eu vejo muitos empreendedores, não, vou começar a vender na internet. Aí vai, vou pôr aqui no Mercado Livre, na Shein, na Shopee, começa a vender. Caramba, estourei, tô vendendo 200, 300 mil, meio milhão por mês, e vai. Um ano depois, cara, o que aconteceu? Cara, quebrei, não entendi o que aconteceu, vendia muito, mas não sobrava dinheiro, de repente eu fui ver, tava com uma dívida absurda. Lucas, vocês recebem muitas pessoas com essa queixa, ou vocês acompanham muitos desses casos? Olha, Rafa, é um dos casos mais comuns que a gente encontra, infelizmente, né? Porque por que esse problema acontece, né? Antes de mais nada. Ele acontece porque o lojista, todo mundo fala que ele é um vendedor, né? Ele é um seller. E, assim, o nosso lojista, ele sabe vender. Sabe criar anúncios, sabe colocar o produto para vender, sabe fazer todas as estratégias para conseguir vender mais. Só que não necessariamente se vender mais significa mais dinheiro no bolso. A gente fala aqui na Preço Certo que faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. E por que isso acontece, né? Porque cada canal de venda tem a sua política. Vender numa loja física é diferente de uma loja virtual, que é diferente do Mercado Livre, Shein, TikTok, enfim. Cada canal possui uma política de comissão diferente, uma política de frete diferente, um tempo de repasse diferente. Então, quando a gente está falando sobre comissionamento, isso impacta diretamente o custo variável de uma empresa. A margem de contribuição, a margem de lucro de uma venda, né? E quando a gente está falando sobre repasse, isso impacta o fluxo de caixa, impacta o capital de giro. Então, no meio disso, as empresas elas têm dois problemas principais, que é uma baixa lucratividade. Eu faço muito volume de venda, mas não necessariamente esses produtos têm uma boa margem. E o segundo problema é o capital de giro. Eu faço muita venda, mas eu compro muito à vista, eu vendo muito a prazo, eu não me preocupo em receber esse dinheiro o mais rápido possível na minha conta e acaba que esse lojista ele vende e não vê a cor do dinheiro. Quando acontece um possível queda nas vendas, uma falta de liquidez, essa empresa quebra. Então é um dos cenários mais comuns e perigosos que a gente encontra no mercado. E é interessante porque não é de hoje. Se a gente parar para analisar, eu já vi alguns casos no comércio físico mesmo. As pessoas elas compravam 30, 60, 90, vendiam até 120, ou às vezes até mais que isso, e de repente existe um remonte de parcelas, hoje ela tem que pagar várias parcelas ali, e a entrada não é compatível com o prazo da saída do caixa. Exatamente. Né? E aí, às vezes, ela precisa tomar dinheiro a juros, isso vira uma bola de neve, gera um grande problema. Então, você tem um olhar muito cirúrgico para isso, prestar muita atenção, como que está entrando o dinheiro, como que ele está saindo, as taxas que às vezes não estão na cara ali, custos como embalagem, eu vejo que tem muita gente que não tem custo de perda. Por exemplo, né? Supermercado tem lá cerca de 2% do custo do produto é perda de uma embalagem violada, uma pessoa que vai e pega um produto. No e-commerce a gente tem avaria, tem logística reversa, tem N fatores. Aí, Lucas, eu queria te perguntar o seguinte, imagina que eu, Rafael, tô abrindo meu e-commerce, tô começando, cheguei em 3 meses ali, tô com um faturamento legal, tá? Ok, mas eu começo a ver que eu tô tendo que pôr dinheiro no negócio em vez do tá sobrando pro meu bolso. Como que você me ajudaria nesse caso? Olha, primeiro de tudo,
eu ajudaria da seguinte forma, entendendo que existem formas gratuitas e formas pagas de resolver esse problema. E talvez esse conteúdo ajude de uma forma gratuita, né? Primeiro de tudo, uma consultoria rápida aqui, olha a sua curva de vendas. Faz a conta de reversa mesmo. Olha, eu tenho esses produtos que eu mais vendo, eu pago essas comissões, eu tenho esses custos. Não precisa ser 1000 vendas, 10.000 produtos, não precisa disso. Mas os 5 produtos que você mais vende. Às vezes a pessoa vai ter uma surpresa, assim. E eu já digo isso porque a gente já teve cliente que o produto que ele mais vendia, ele perdia R$7 em cada venda. Olha o tamanho do prejuízo financeiro que o cara teve, né? Então, olha a tua curva de venda, separa os 5 principais produtos, faz a conta reversa para entender se aquele produto dá lucro ou prejuízo. Segundo ponto, vê a política de repasse. Entenda se você está recebendo esse dinheiro rápido. Entenda se você tem uma boa relação com esse fornecedor, que ele permita você pagar a prazo esse fornecedor. E também, olha a tua estrutura de estoque. Veja se você tem muito produto parado. Às vezes esse produto parado você só vai conseguir vender daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 60 dias, mas esse fornecedor pode te repor em 7 dias, por exemplo. Então faz sentido eu alocar uma quantidade de recurso financeiro muito grande para poder fazer uma compra em alto volume, sendo que ele poderia me dar esse dinheiro em 7 dias? Então, siga esses planos de ação. A Preço Certo ela tem muito conteúdo gratuito para poder ajudar a formar preço, a poder calcular margem, calcular capital de giro, cursos de formação também. Nós temos uma veia educacional muito grande. E como produto pago, também nós temos uma plataforma que ajuda o lojista a poder precificar, acompanhar as margens, os indicadores e a poder simular esses cenários também que eu comentei. Interessante isso. Fala um pouquinho mais. Como que é essa plataforma? Eu consigo me cadastrar direto pelo site? Eu preciso conversar com o consultor? Tem uma parte ali de onboarding onde eu vou ser orientado sobre tudo isso? Sim. Vai me atualizando sempre? Vai acompanhar a oscilação? Eu tenho que estar preenchendo sempre alguma informação? Perfeito, Rafa. A nossa plataforma ela funciona no sentido de inside sales, no modelo de venda inside sales. O que significa isso? Nós recebemos a solicitação da pessoa, o consultor ele vai entrar em contato com o lojista para poder entender se a gente pode ajudar primeiramente. Porque assim, nem todo desafio a gente vai conseguir resolver. Às vezes o lojista ele não tem os dados básicos da operação. Como assim? Olha, Rafa, eu quero ter minha visão financeira do meu negócio. Só que eu não tenho meu custo, eu não sei o quanto eu pago, eu não sei nada da minha operação. Eu não tenho um RP, por exemplo, eu não emito nota fiscal. Então a gente vai entrar em contato para poder entender se dá para ajudar com a ferramenta. Se não dá para ajudar, a gente vai indicar conteúdo, vai indicar curso, vai indicar ferramenta gratuita, vai indicar parceiro. O Com a gente indica bastante, inclusive. Uma vez entendendo isso, a nossa solução ela vai plugar no RP da empresa. Então a gente tem integração com vários RPs do mercado, Bling, Omie, Olist, que é o antigo Tiny, né? E alguns hubs também. E, cara, a gente vai pegar todas as informações dessa operação. Custo, fornecedor, vendas, nota fiscal, tudo isso. Isso é automático e os cálculos eles são automáticos. Então o nosso cliente ele se preocupa apenas em olhar a ferramenta, entender onde ele está ganhando, onde ele está perdendo, as oportunidades. E sim, vai ter um setup, vai ter um onboard, vai ter todo o treinamento e um acompanhamento de um consultor que ele vai poder dizer: olha, para a sua empresa faz sentido você fazer aquilo, para a sua empresa faz sentido fazer outro. Então, é todo um acompanhamento muito personalizado que a gente oferece. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Essa é uma grande dúvida de todo mundo que vai vendendo e-commerce, porque o pessoal, na verdade, não sabe calcular margem, principalmente quem está iniciando, né? Então, putz, paguei 50%, vou ganhar 100%. Já começou errado, né? Sim. E mesmo assim não sabe o que deduzir para tirar uma margem ali real. Existe uma margem ideal? Existe uma margem mínima saudável? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe no mercado também. E a não ser que a gente esteja em um mercado onde ocorra um monopólio, tipo gasolina no Brasil. A gente sabe que é Petrobras e acabou. Não existe uma margem ideal, porque cada segmento ele vai ter uma quantidade de empresas que podem ter novos entrantes e assim por diante. Então, eu posso vender cama, mesa e banho, você pode vender cama, mesa e banho. Você pode ser o fabricante, eu posso ser o revendedor. Você pode ter uma estrutura de tributária diferente da minha, uma condição com o canal de venda diferente da minha também.
Então, todas essas peculiaridades elas vão fazer impacto na margem. Então, eu não consigo tabelar uma margem para o segmento em si. O que eu posso dizer é uma resposta que todo mundo odeia. A margem ideal depende, porque ela depende do objetivo da empresa, ela depende dos atributos que a empresa tem. E o que eu posso sempre indicar é que a margem ideal é a mais alta possível. Defina uma rentabilidade, o quanto você quer ter de retorno financeiro no final do período, desdobre ela para ter uma lucratividade também, avalie a sua estrutura de custo fixo. Olha, eu tenho 10 mil de custo fixo todo mês para pagar e eu faturo 50 mil. Então preciso ter uma margem de contribuição nominal de 10 mil reais. Esses 10 mil em relação aos 50 mil é 20%. Agora, se aumentar essa minha estrutura de custo fixo para 20%, essa minha margem ideal ela vai ser de 40%. Então, são decisões que eu vou tomando que elas vão impactando o meu financeiro. Não, show de bola. E eu vou colocar uma percepção minha, tá, pessoal? Que é a seguinte: se margem definisse, porque tem muita gente que fala assim, não, você tem que ter no mínimo 15, no mínimo 20, no mínimo 10. Se margem definisse a viabilidade do negócio, não existia concessionária de carro, tá? Concessionária de carro, ela ganha de 2% a no máximo 4% na venda do veículo. Aí vem todo o enxoval. Você quer vitrificar? Você quer colocar um insufilme? Você quer blindar? Depois você quer agendar a sua revisão? E aí vem todo o enxoval de serviços que você coloca, que é onde eles têm muita lucratividade. Então, existe estratégia de negócio como um todo, tá? Não é a margem que define. Exatamente. E aí, eu vou até pedir pro Lucas falar um pouquinho sobre isso, porque estratégia de negócio é o que vai definir o teu sucesso. E o preço talvez é o pilar mais importante dentro disso, não é, Lucas? Exatamente. Nós falamos que a precificação é a ponta do iceberg. Porque, antes de mais nada, para nós termos uma estratégia de precificação, nós temos que ter um objetivo financeiro, um objetivo de negócio. Então, nós sempre começamos uma estratégia de preços identificando qual é o meu objetivo financeiro, o quanto de lucro líquido eu quero ter no final daquele período. E isso se traduzir na rentabilidade da operação. Porque um termo que quase nenhum lojista fala é rentabilidade. Eu investi 100 mil na minha operação, eu quero ter um retorno acima de uma taxa Selic, por exemplo. Porque é muito fácil eu pegar esses 100 mil e botar aplicado no Tesouro Direto. Mas não, eu estou tomando risco, eu estou comprando produto, enfim, é muito risco. Então, eu primeiro defino uma rentabilidade, eu avalio o meu custo fixo, quanto eu vou precisar, eu identifico o comportamento que essa margem vai tomar e eu avalio as minhas vendas, se é possível alcançar ou não. Porque se for uma margem muito inalcançável de se ter, por exemplo, eu estou vendendo em marketplace, talvez seja difícil alcançar uma margem de 50%. Eu vou ter que definir uma outra estratégia, talvez fazer uma confecção, talvez fazer uma importação, ter uma marca, uma representação exclusiva, para conseguir diminuir meu custo e permitir com que eu trabalhe um preço mais flexível, se o mercado não me atende, por exemplo. Ou talvez trabalhar uma estratégia tributária para pagar menos imposto, uma estratégia logística para estar mais perto e baixar o preço do frete. Então, são valores que eu tenho que considerar também. Show. Lucas, e como que a gente encontra Preço Certo? Bom, o nosso site é precocerto.co, sem o M no final. No Instagram é a mesma coisa, precocerto.co. No YouTube é a mesma coisa. Então, se vocês pesquisarem Preço Certo no Google, vocês vão achar a gente também. E quase todo o material de precificação que vocês encontrarem na internet vai ter alguma coisa nossa lá também. Maravilha, Lucas. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, por ter compartilhado esse conteúdo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio. Já clica aí em curtir, se inscreve no canal e até o próximo. Um forte abraço.